Estamos em uma galeria de arte. Veja todas essas obras em pintura. Elas são bidimensionais, ou seja, têm duas dimensões. Para você que estuda artes plásticas, é importante conhecer com precisão o conceito de dimensão. Nós temos três elementos que podem distinguir com tranquilidade, com clareza, o que é bidimensional. Bidimensional, como o próprio nome diz, é que tem duas dimensões, ou seja, a obra tem que ter altura e largura. Isso aqui, isso é o suporte, não importa o suporte, pode ser um papel, uma tela, um alumínio, enfim, o mais variado material que tenha somente altura e largura, que eu possa desenhar sobre esse elemento, um objeto qualquer. Eu estou fazendo um desenho, um esboço, sobre um suporte que no caso aqui é o papel. Esse suporte, ele de certa forma me determina o tipo de ação que eu vou fazer aqui, se eu vou fazer um trabalho bidimensional ou tridimensional. Em alguns casos, que talvez possamos discutir um pouco mais à frente, eu até posso transformar o papel em alguma coisa tridimensional. Mas isso é outra discussão. Hoje eu queria mostrar, nesse momento aqui, que as obras bidimensionais, começando com a gravura, você tem aquarela, eu tenho alguns exemplos aqui, por exemplo, a própria fotografia, que pode sugerir um volume, dá uma sugestão de profundidade, de claro e escuro, mas que isso também são elementos bidimensional. Ela está aqui, chapada, tem altura e largura. Eu tenho uma gravura que tem diferentes tons, diferentes cores, foram 3 matrizes, mas é também uma obra bidimensional, altura, largura. Aqui uma outra gravura impressa somente em preto, altura, largura. E aqui um pastel oleoso, que é uma espécie de desenho também, onde sugere o volume, onde eu tenho uma sugestão de uma profundidade e que me faz duvidar um pouco da bidimensionalidade. Mas o que eu digo é ainda largura e altura. Eu poderia usar vários recursos aqui dentro de uma obra que sugerem a tridimensionalidade, mas por enquanto estamos falando de bidimensionalidade. Vou mostrar para vocês um pouco desses exemplos aqui, como a pintura, ela é bidimensional, tá? Você tem altura e largura, e ainda que tenha a sugestão de volume, nós não temos o volume real. Agora vamos avançar nos conceitos e conhecer a tridimensionalidade. Olhe em sua volta. Talvez você veja um relógio. Com certeza está vendo um monitor de TV, a cadeira onde você está sentado, uma mesa, o seu sapato. Eles são tridimensionais. Veja o relógio de mesa. Aqui está a largura do relógio. Aqui está a altura do relógio. E ele apresenta um comprimento. Só que você está olhando o relógio de frente. Vamos variar o nosso olhar? Para demonstrar isso de uma forma muito mais clara, seria como isto aqui. Esta placa de alumínio, colocada como está, desenhada ou riscada, ela é uma obra bidimensional. Eu tenho somente altura e largura. Mas se eu corto esse objeto e desloco, faço isso, por exemplo, eu criei um novo problema, criei um novo elemento. Eu tenho o terceiro elemento que vai distingui-la deste ou deste aqui. Tá? Eu estou criando o elemento que é a tridimensionalidade. Eu criei a profundidade.
a profundidade de campo, ela tem uma superfície, ela avança sobre o espaço, ela não está mais retida no mesmo plano. E este elemento é que vai caracterizar uma obra tridimensional. Como este exemplo, a gente pode verificar vários outros. Tenho aqui um papel, um suporte bidimensional, mas se eu corto esse suporte ou desenho sobre esse suporte, continua sendo bidimensional. Mas se eu corto e desloco, faço isso, por exemplo, eu tenho uma obra tridimensional. Qualquer uma dessas que criar a noção, essa mais simples, por exemplo, simplesmente um corte e um deslocamento, eu tenho uma noção de tridimensionalidade. Eu tenho altura, largura e profundidade. Eu penetro no espaço. Isso de forma elementar e básica, tá? Todas elas aqui têm essa mesma sugestão. Todas é só uma sugestão de profundidade. Tá? Ainda que seja sutil, mas é ela que vai determinar a tridimensionalidade. Então, essa é a proposta, sair do bi para o tridimensional. E podemos sofisticar isso, né? E para a escultura, que é um exemplo mais típico do gênero tridimensional. Como isso? A partir de uma folha de papelão, eu elaboro e eu tenho aqui altura, largura e profundidade. Aqui a mesma coisa, ok? Aqui. E eu poderia ter isso esquematizado, desenhado, que seria bidimensional. Mas a partir do momento que este elemento ganha profundidade, que eu possa penetrar por ele, que eu posso ver escapar da parede, por exemplo, eu não tenho como achatar isto aqui. Tá? É uma diferença considerável, que é o suporte. O tipo de suporte, ele me favorece. Eu poderia ter esse material chapado numa parede, mas sem volume, sem relevo, e ele seria bidimensional. A partir do momento que eu começo a cavar, fazê-lo vazado, por exemplo, ou deslocado, cortado e deslocado, eu crio a tridimensionalidade. Então, recuperando a informação, um elemento que é fundamental é a indicação do suporte, o papel, tá? Digamos que, retomando, tentando salvar o exemplo inicial, que eu disse que o papel determina que ele seja uma obra bidimensional. É aqui uma obra bidimensional, mas se eu fizer isto aqui com a minha obra bidimensional e fizer isto, com licença, uma questão de ordem, vamos voltar ao início. Isto aqui eu posso considerar que eu construí um objeto tridimensional. E se eu faço isso, volto à bidimensionalidade, que ainda estou lidando com altura e largura. Vamos apresentar as figuras que são padrões ou as formas tridimensionais que são modelos puros de todos esses tipos de formas dessa natureza. Esta forma chama-se esfera, é uma forma tridimensional. A bola de futebol tem forma esférica, é tridimensional. As canetas esferográficas tomam esse nome porque na ponta da caneta a tecnologia colocou uma esfera que rola trazendo a tinta com a qual se escreve. Já esta forma é o cilindro. Como exemplo de um objeto, este copo, que tem forma de um cilindro. Esta outra forma chama-se cone. A casquinha de sorvete tem a forma de um cone invertido. Este dado tem a forma de um cubo. Tudo que existe tridimensionalmente na natureza guarda uma dessas formas, ou uma composição de duas ou mais formas.
nós podemos ter alguns problemas que vão deixar o espectador de uma exposição contemporânea, por exemplo, a arte contemporânea, criou algumas complicações nesse conceito de bi e tridimensional, à medida que começou a aglutinar elementos sobre uma pintura, por exemplo, adicionando objetos, colando objetos, e muitas vezes, ou recortando a pintura. Mas, digamos, recortar uma pintura ainda não dá a ela o caráter da tridimensionalidade. Eu posso, digamos, fazer isso aqui com a minha pintura. Fazer uma coisa bem singela, bem simples, só para exemplificação. Tem um objeto que pode ser uma escultura, posso brincar com ele aqui, fazer um olhinho, uma boca, posso botar a gravatinha, tá? E isso ainda é uma obra bidimensional. Eu posso acrescentar isso aqui e outros elementos mais que já me confundem um pouco, porque ela já escapa, ela já começa a ter o relevo. Eu tenho o alto relevo, poderia ter um baixo relevo, que já fica intermediário entre a bi e a tridimensionalidade. Na história das artes, nós vamos ter esse problema com a escultura. No período medieval, que a escultura estava muito aprisionada na própria parede das construções, das catedrais. Então, às vezes, ela tinha uma tridimensionalidade, mas estava aprisionada, presa à parede. Mas à medida que ela foi se soltando, ela ganhou uma autonomia e caracterizou muito mais esse aspecto. As pessoas podem circular em torno da obra tridimensional. Esse é uma das principais características também. Você circula quando ela é tridimensional e você tem, ainda que muitas vezes a gente tem obra tridimensional que só tem frente. Mas o fundamental é que ela seja consultada, investigada, seja uma obra aberta, onde você circule, ou a obra circule para você. E o problema continua, porque quando algumas coisas são acrescentadas a uma pintura, nós criamos variações de elementos que confundem tanto quanto uma pintura renascentista. Porque, digamos, no Renascimento, o desenho de anatomia aprofundada, o conhecimento de perspectiva, uma série de outros conhecimentos, até científicos, favoreceram alguns recursos que vieram favorecer a representação da realidade. Mas, na verdade, são artifícios. Ela continuava, ainda que no Renascimento eu tivesse uma obra composta no espaço retangular e aqui eu dispusesse os meus elementos, meus personagens, por exemplo, no espaço, que pode estar em perspectiva ou não, e aí eu uso esse recurso da perspectiva, do claro escuro, do volume, mas são todos artifícios para iludir o espectador. E ela não deixa de ser bidimensional. A pintura é como isso, é altura e largura. Agora, se eu corto ou faço um mondrongo, qualquer elemento que vá descaracterizar isso, aí sim, imagina que eu pregasse um outro papel, um outro pedaço de compensado aqui em cima, nesse formato. Então já criaria uma pequena complicação e estaria indo para o tridimensional. Basicamente, eu volto a dizer, bidimensão é aquele que tem duas dimensões, tem altura e largura. Tridimensão tem largura, altura e profundidade, certo? Há elementos importantes para você estudar quanto ao conhecimento das formas tridimensionais. Seu caderno 3 do módulo 1 traz muitas informações e exercícios para a sua aprendizagem sobre as formas tridimensionais. O esmero com que você se dedicar no processo da aprendizagem será a medida do seu aprimoramento. Vamos ficando por aqui. Até a próxima aula!